hoje nós estamos aqui com mais um assunto que nós queremos meditar na palavra de Deus. Como é o livre-arbítrio? Deus é soberano? O homem tem escolhas? Deus é justo? Alguém é obrigado a ser salvo? Deus consegue forçar alguém a se salvar? Ele consegue forçar alguém a não se salvar? As pessoas têm um destino pré-determinado? Ou as pessoas fazem escolhas? Como é que é isso tudo? Eu quero falar justamente sobre o assunto da polêmica que foi gerada em torno do tema: se não for pelo amor, vai pela dor. Será que isso é verdade? Será que Deus força alguém, castiga a pessoa para que a pessoa entre pelo caminho? O que motivaria o Senhor a fazer uma coisa assim? Bom, em primeiro lugar, nós vamos ver o exemplo de um homem que Deus escolheu. Seu nome, Davi, rei de Israel. Vamos ler um trecho da palavra de Deus que mostra esse tema presente na Escritura. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12 até o 15. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas não retirarei dele a minha benignidade, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. De quem ele estava falando aqui? Muitos vão dizer uma profecia messiânica. Sim, eu concordo. A melhor parte de tudo isso é que nós sabemos que a palavra de Deus é rica. A palavra de Deus é muito rica, nós podemos encontrar muitos significados coerentes com a própria palavra. Tem gente que diz que a Bíblia tem mais de 1000 interpretações, isso não é verdade. Quando a Bíblia fala não matarás, é para não matar, não tem nada de vir com outra interpretação. Porque tem gente que vem, não, mas às vezes a pessoa não mata com um tiro, mata com a língua. Tá, tudo bem, mas então já é um outro pecado, não tem nada a ver com matar, né? Aí já vem a difamação, já vem uma série de outras coisas. Então vamos separar bem as coisas, vamos discernir direitinho, porque nós temos o Espírito Santo não causa confusão de maneira nenhuma. Ele traz discernimento ao nosso espírito. Então, a questão é que os significados são abrangentes, porque a palavra de Deus muitas vezes é ambígua. Ao mesmo tempo que fala do anjo, pode estar falando do Filho de Deus. Ao mesmo tempo que fala de Isaac, pode estar falando do Filho de Deus. Ao mesmo tempo que fala de Salomão, pode estar falando do Filho de Deus. Quando a Bíblia menciona o anjo do concerto, que aparece tantas vezes no Antigo Testamento, nós podemos definir que se referia à pessoa de Jesus. Então, como é que é isso aí? Como é que funciona? Simples. Peça a Deus que lhe dê entendimento. Você terá uma facilidade enorme para compreender a palavra de Deus. Aqui pode estar se referindo ao Messias, sim, porque somente o reino do Messias é um reino eterno. Por outro lado, se referia também a Salomão, porque era a promessa de Deus para Davi. Não podemos esquecer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi escolhido após a manada, ele era um pastor de ovelhas e Deus exaltou ele soberanamente, pôs ele no trono de Israel, lugar que muitos generais desejaram, cobiçaram, mas nunca chegaram. Porque é Deus que estabelece os reinos, os governos, ou entrega a própria escolha. Se um povo não tem temor de Deus, Deus deixa que o povo escolha o seu próprio governante e venha se dar mal, como aconteceu com Saul. O povo não teve temor de Deus e Deus falou, então escolham quem vocês quiserem. Escolheram Saul, embora tenha sido ungido por Samuel, mas esse rei foi dado na ira de Deus e por isso resultou só em desastre para a nação de Israel, de tal forma que até a Arca da Aliança foi roubada na morte de Saul. Mas enfim, aqui se refere a Salomão. A promessa de Deus para Davi. Davi tinha sido um homem de guerra, derramou muito sangue. E agora, quando todas as nações ao redor lhe deram sossego, ele não precisava mais guerrear, o zelo do seu coração fez com que ele desejasse construir um templo
uma casa de oração, um lugar para colocar a arca de Deus, um lugar onde as pessoas se reuniriam para adorar a Deus. E ele foi aprovado pelo profeta Natã. Mas assim que Natã foi para casa, o Senhor falou com ele, falou: volta e diz para Davi que ele não vai edificar a casa a meu nome, porque ele tem as mãos sujas de sangue. Eu já perdoei, mas ele não pode profanar o meu nome construindo uma casa com mãos sujas de sangue. Mas eu vou fazer uma coisa para ele, vou permitir que o filho dele construa esse templo. Esse filho foi Salomão, e assim que Davi morreu, Salomão assumiu o reino. Houve até uma conspiração antes da morte de Davi, e quase Amon se tornou rei, conspirando, mas foi sufocada aquela rebelião, e quando Davi morreu, Salomão já era rei, já tinha sido ungido e nomeado rei de Israel, já havia assumido o trono de Israel. E então Salomão, ele teve uma vida muito depravada. Assim que ele sentiu o poder, ele começou a se corromper, ele começou a se perder no caminho. Quantos de nós já não nos perdemos o caminho, seja por cobiça de dinheiro, de mulheres, de propriedade, de qualquer coisa? Nós somos suscetíveis a essas coisas, nós temos essa tendência para o pecado, nós temos a tendência de esquecer do Senhor e de voltar para nós mesmos, para os nossos sonhos, para os nossos desejos, para as nossas cobiças, e então nós pecamos. Mas nós temos um Deus misericordioso que compreende as nossas fraquezas, e Ele perdoa os nossos pecados quando nos arrependemos. Bom, Salomão teve aproximadamente 1000 mulheres. É muita mulher para um homem só. É muita mulher para um cara só. É muito, é muito. É o maior exagero que eu já vi na minha vida. A Bíblia diz que ele tinha 700 princesas e 300 concubinas. Isso deve ser fora os casos que ele teve por fora, né? Mas, enfim. A palavra de Deus diz que aquelas mulheres estrangeiras corromperam o coração de Salomão e ele se desviou do Senhor. Ele começou a construir templos para deuses pagãos. As pessoas muitas vezes, no zelo do seu amor, da sua felicidade, estou falando do amor conjugal, não do amor para com Deus, tá? No zelo do seu amor conjugal, para agradar um cônjuge, a pessoa faz coisas erradas, faz coisas que desagradam a Deus, esquecendo que o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, ou seja, Deus sempre no primeiro lugar. Deus sempre em primeiro plano, mas as pessoas então põem Deus em segundo plano, faz coisas erradas, vão em templos pagãos, vão em rituais que não agradam a Deus, veneram a idolatria para agradar um ser humano, um homem, uma mulher, um amigo, uma amiga. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para ser separados desse mundo, e não temos que agradar ninguém a não ser a Deus. Nós temos que agradar a Deus. Bom, Salomão, agradando as mulheres, construiu vários templos pagãos e encheu Jerusalém de idolatria. Foi tão grande o mal que ele fez que acabou enchendo Jerusalém de pecado. Israel pecou. E por causa disso, os outros reis que sucederam Salomão, seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, seguiram o mesmo caminho. Foram adorando outros deuses, foram deixando o Senhor. Foi uma coisa tão absurda, que Deus precisou retirar Israel da terra para purificar a terra, para depois trazê-los de volta. Muitos teólogos dizem que Salomão se perdeu. Eu já vi muitos pastores pregando, dizendo que Salomão foi condenado porque ele cometeu idolatria, pecou contra Deus. Mas aí a gente precisa parar e analisar a palavra de Deus. Será que ele se perdeu realmente? O que foi que aconteceu com Salomão? Bom, em primeiro lugar, nós não podemos julgar, nós não sabemos o que acontece do outro lado, nós sabemos desse lado aqui, nós vimos as obras, nós vimos tudo mais, mas nós não sabemos como ele está, nem onde ele está. Em segundo lugar, não estão levando em consideração a misericórdia e a fidelidade de Deus, que não falham, não falham. Eu sempre digo que o Senhor está sempre mais pronto para perdoar e salvar do que nós
para julgar. Julgamos com muita facilidade, condenamos as pessoas com muita facilidade, determinamos o destino das pessoas com a maior facilidade, mas Deus está muito mais preparado para salvar do que nós para condenar. Muito mais. A misericórdia de Deus não tem limite, o amor de Deus não tem limite. Ele ama porque a sua essência é o amor, Ele é o próprio amor, não tem como não amar. E se houver uma chance de salvar alguém, Ele vai salvar essa pessoa com toda certeza. Com toda certeza, isso não tem questionamento, porque a essência de Deus é o amor, é o perdão, é a misericórdia, é a longanimidade. Deus espera até o último momento para a pessoa se arrepender. E se a pessoa se arrepender, Ele perdoa. Há pessoas que vivem uma vida depravada, terrível, por anos, por décadas. Às vezes passam dos 100 anos na cadeirinha de roda ali, velhinho, e não morre porque Deus está dando chance para a pessoa se arrepender. Se você está numa situação igual essa, para pensar, o que eu estou fazendo aqui até agora? Talvez Deus esteja esperando um conserto da sua vida e você não entendeu ainda que a misericórdia de Deus te mantém aqui para você se arrepender, para você alcançar a salvação. Bom, agora entra em cena uma outra questão, referente ao mesmo assunto. Quando eu digo para alguém, você pode ser salvo e a pessoa está no pecado, tem pessoas que me olham escandalizado. Mas como assim? Uma pessoa que está depravada dessa forma nunca vai se salvar? Você não conhece o coração humano? Você não sabe até onde vai a fragilidade humana. Deus conhece o coração, Deus conhece a mente das pessoas, os pensamentos, os sentimentos, os desejos, as frustrações, o receio da pessoa. Deus conhece tudo. E é por isso que dá oportunidade para a pessoa se salvar. Mas como a pessoa pode ser salva no pecado? Ela não pode ser salva no pecado, ela pode ser salva do pecado. Bom, paramos para analisar. Eu tenho um caderninho de oração. Eu tenho um caderninho de oração. Está aqui. Tem muitos nomes neste caderno de pessoas que eu amo, de pessoas que eu não amo também, de amigos e também de inimigos. Eu oro pelos meus inimigos, porque se eles se converterem, se tornarão amigos, irmãos amados. Nós não podemos descartar a possibilidade do Senhor alcançar todas as pessoas, mesmo as pessoas mais abjetas, mais nojentas que nós conhecemos na vida, elas podem ter a vida transformada pelo poder de Deus. Basta que elas deem uma oportunidade. Então nós precisamos orar por todos. E você não tem que ficar abraçando e beijando seu inimigo. Você sabe que ele não gosta de você. Você não tem que ficar lá tentando bajular ele, te xingando, te humilhando, te desprezando, te mandando embora, e você lá bajulando. Não é isso que Deus quer. Quando Ele fala amai os vossos inimigos, a melhor forma de amor ao inimigo é a oração. Apresenta ele a Deus, pede a Deus pela vida dele, pede a Deus para ter misericórdia, pede a Deus para salvar ele, a família dele. É a melhor forma de amor que existe. De resto, você deixa para lá. Não fica caçando encrenca, porque quem caça, acha. Então, deixa para lá. Seja sábio, seja prudente, deixa na mão de Deus. Mas na mão de Deus mesmo. Deixar na mão de Deus é apresentar em oração. Não é falar, vou entregar para Deus, mas você não ora. Você não fala para Deus. Mas por que eu tenho que orar? Deus sabe o que eu estou pensando, sabe, mas Ele quer ouvir de você. O Criador do universo te dá uma atenção especial e você rejeita isso? Você acha que você está se desgastando? É isso? Você não pode orar porque Deus já sabe? Eu sei que a minha família tem as suas necessidades, mas eu quero que eles me digam. Eu quero que eles me digam. Às vezes eu vou comprar uma roupa, um calçado, alguma coisa que eu acho que a minha família está precisando, minha esposa, meus filhos, netos, sei lá, e de repente eu chego para eles e falo, não, eu não queria isso, eu não te pedi isso. Então a oração é importante, porque você pede para Deus aquilo que está no seu coração, e Ele, ouvindo o seu pedido, Ele pode te atender ou não, conforme que for melhor para você. A oração é um ministério muito importante mesmo. Bom, por que nós temos que orar? Eu oro pela minha família, pelos amigos, por todas as pessoas. Eu oro por todas essas pessoas aqui. Agora, como é que vai acontecer a operação de Deus na vida dessas pessoas? Em primeiro lugar, vamos analisar o que diz a palavra de Deus. Tiago disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou
e o céu se fechou por 3 anos e meio. Depois ele orou novamente e o céu se abriu e deu chuva. Então, a oração de um justo interfere no destino de muitas pessoas. Mas veja, é a oração de um justo. Não é a oração de quem vive na dissolução, de quem vive contando piadinha xoxa, falando palavrão, xingando todo mundo, de qualquer jeito, conforme o mundo. Não, você precisa seguir o modelo daquele que Deus sempre ouve, Jesus. Deus sempre ouviu as orações de Jesus. Aos pés da sepultura de Lázaro, ele disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão, para que creiam que o Senhor me enviou. Então, Deus sempre ouvia as orações de Jesus, porque Jesus era justo. Jesus havia se desapegado de tudo que é materialismo, todos os bens mundanos, tudo aquilo que diz respeito a essa vida, para viver uma vida consagrada a Deus. E Deus ouvia as orações dele. Então, você quer que Deus ouça as suas orações? Começa a se desapegar das coisas do mundo. Começa a se apegar a Deus, a sua palavra. Começa a viver para Deus e você vai ser recebido. Suas orações serão ouvidas. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Muito bom. Então, olha só, quando eu oro por alguém que eu amo, e essa pessoa está no mundo do pecado, está numa vida depravada, está vivendo em dissolução, não acredita em Deus, não quer acreditar na palavra. Todos acreditam em Deus e acreditam na palavra. Eles dizem isso para parar a conversa, para parar a nossa pregação, mas todo mundo acredita. Bom, quando a pessoa diz que não acredita, fica difícil você discutir com a pessoa, então para de falar para a pessoa e fala com Deus. Se você ficar falando com a pessoa, você vai gerar conflitos. Agora você começa a falar com Deus. Todo dia, todo momento que você lembra, você fala com Deus. Senhor, entra com providência na vida daquela pessoa. Senhor, realiza uma intervenção divina na vida dessa pessoa. Salva essa pessoa, cura essa pessoa. Bom, a pessoa não quer ser salva. Isso se chama livre-arbítrio. A pessoa escolhe o caminho dela e não vai deixar Deus interferir na vida dela, né? Mas e onde entra a soberania de Deus? É aqui que entra a palavra que Deus falou para Davi. Que se ele vier a transgredir, eu o castigarei com a açoite dos filhos dos homens. Será que Salomão se perdeu? Será que Salomão foi salvo? Será que a pessoa por quem você está orando na sua família vai se perder ou ela vai ser salva? Deus disse para Davi que não retiraria a benignidade da vida de Salomão. Isso é muito sério. Isso significa salvação, significa perdão, significa que a pessoa entrou na lavoura de Deus, plantou e colheu e depois acertou com Deus e foi salvo. Manassés foi um dos piores reis de Israel. Pecou de uma tal forma que atraiu a ira de Deus sobre toda a nação. Mas lá no cativeiro, para onde ele foi levado, ele se arrependeu, ele orou e Deus perdoou o pecado de Manassés. Então não há pecado que Deus não perdoe. Enquanto tiver uma pessoa de joelho dobrado, orando e dizendo: Senhor, interfira na vida daquela pessoa, você pode ter certeza de uma coisa: mais cedo ou mais tarde, se a pessoa não vem pelo amor, ela vem pela dor. Não é para qualquer pessoa. Tem pessoas que às vezes você prega para a pessoa não quer se converter, ela tem esse direito, ela faz essa escolha, ela vive aquela vida depravada, aquela vida dissoluta, na idolatria, na feitiçaria, no espiritismo, em todo tipo de mundanismo, e ela morre e vai para o inferno. E Deus não interfere. Mas quando você ora por alguém, como a oração de um justo pode muito em seus efeitos, você se desapegou das coisas mundanas, você consagrou sua vida a Deus, você vive para o Senhor, você é uma pessoa que tem íntima comunhão com o Senhor, você pode ter certeza que Deus vai interferir na vida daquela pessoa. Eu sempre digo para os filhos que estão afastados ainda, eu não sei como vocês vão voltar, se vão voltar com integridade física, ou sem as pernas, ou sem os braços, eu não sei, mas vocês vão voltar. Vocês vão entrar no caminho, porque vocês chegarão num tempo em que vocês verão que não há outro caminho, não tem outra saída a não ser entrar pelo caminho de Deus. Então nós precisamos entender que Deus interfere quando alguém está intercedendo. Deus interfere sim, Ele interfere. Ele interfere quando Ele tem um plano, Ele interfere quando alguém está orando.
Eu vi a interferência de Deus na minha vida várias vezes, muitas vezes mesmo. Mesmo antes de conhecer o Evangelho, mesmo antes de saber quem era o Senhor, Ele já interferia. E depois continuou interferindo de uma tal forma que Ele me conduziu direitinho pelo caminho que Ele determinou para mim. E hoje eu sou grato a Deus por toda interferência, mesmo aquelas que me fizeram chorar, foram para o meu bem, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. Eu digo para os meus filhos, não sejam rebeldes à voz do Senhor, porque aquele que não vem pelo amor, com certeza virá pela dor. E como está a sua vida diante de Deus? Você tem comunhão com Deus? Você tem liberdade para falar com Ele? Você tem prazer de falar com Ele? Você tem prazer de viver com o Senhor? Olha, passados poucos anos, seguiremos o caminho por onde ninguém volta. Acerte a sua vida com Deus. Apresenta a sua família diante de Deus. Apresenta os seus amigos, as pessoas que você ama e as pessoas que você não consegue amar também. Deixa Deus fazer a obra na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.